com certeza essa live ela é divisória na sua vida. Porque se eu quero viver uma vida plena, eu tenho que entender também o que me impede de viver essa vida plena. O que tem me impedido de viver essa vida plena. Então, a primeira coisa, então, é... Olá, você que está comigo aqui ao vivo no YouTube, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que esse dia vai ser sobrenatural aí sobre a sua vida. Amém? Vai ser um dia muito precioso. E, na verdade, nós estamos tendo um programa, né? E esse programa, na verdade, ele é o chamado Manhã da Graça. E aqui, na verdade, eu discuto com você estratégias aí para te manter, para te ajudar a resolver aí suas decepções, e também espirituais, e também para você ter uma vida plena. Amém? Então, por isso eu resolvi criar esse Manhã da Graça. Estamos ao vivo, tanto aqui no YouTube, como também no Instagram. Glória a Deus por isso. Seja muito bem-vindo no dia de hoje. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você de maneira muito especial no dia de hoje. Amém? Nós vamos falar hoje, o tema da live de hoje vai ser exatamente isso. Quais são as barreiras? As barreiras que nos impedem de viver uma vida plena. O que te impede de viver a plenitude que Deus preparou para você? Quando Deus faz um homem, ele faz um homem para ser pleno. Ele não fez um homem para passar dificuldade, ele não fez um homem para ser infeliz, ele não fez o homem para viver uma vida pacata, ruim. Deus não fez o homem para viver uma vida mais ou menos, né? Então, quando Deus ele faz o homem, é interessante isso, porque quando você lê lá em Gênesis, você vai ver que tudo que Deus fazia, a Bíblia diz lá em Gênesis que era bom. Então, a Bíblia diz que quando Deus fazia o céu, era bom. Quando Deus fez o mar, quando Deus fez os animais, era bom. Mas no sexto dia, a Bíblia diz, quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus disse, isso é muito bom. Significa que a criatura, ou a coisa, ou a criação mais maravilhosa, estrondosa que Deus fez, foi o próprio homem. Entende? Porque quando Deus viu o homem, a sua imagem e a sua semelhança, ele diz, isso é muito bom. Foi a única criação ali em Gênesis que Deus falou, foi muito bom. Então nós vemos que Deus nos criou para ser plenos. Nós vemos que Deus nos criou para plenitude, sabe? Deus nos criou sim para sermos seres felizes. E hoje a live vai ser muito interessante, porque hoje nós vamos falar exatamente sobre quais são as barreiras. Quais são, Roger, as barreiras que me impedem de viver essa vida plena? O que me impede de viver a vida plena que Deus tem para mim? Amém? Vamos falar sobre isso hoje. Se você puder aí, envia para... Então, vamos lá. Roger, quais são as barreiras? Quais são as barreiras que me impedem de viver essa vida plena que Deus preparou para que nós vivêssemos? Eu sei que talvez você está aí do outro lado, nessa manhã, me olhando e pensando, cara, será que essa vida plena é algo tão difícil assim? Será que essa vida plena é algo que só os ricos? Será que só os religiosos? Será que só as pessoas que acordam muito cedo podem viver essa vida plena? Então, hoje eu quero falar sobre isso. Quais são as barreiras que vai impedir você que está aí desse lado, eu, e você, e nós, de vivermos uma vida plena? E eu quero começar pela primeira barreira. Presta atenção nisso, porque hoje, com certeza, a live está poderosa para você sair daqui e entender quais são as coisas que estão te impedindo a avançar na sua vida. Então, a primeira coisa, anota aí para você, se você estiver anotando, é bom para que você possa lembrar depois que a gente terminar a live. Primeira coisa que vai nos impedir, de fato, de viver uma vida plena. Primeira coisa, viver longe do meu propósito. Então, a primeira coisa que vai te impedir de viver uma vida plena é viver longe do seu propósito. O que significa isso? Significa que quando Deus cria o homem, Deus o cria e estabelece algo que Deus sabe, não por ser um mandatário, não por ser apenas um governador sobre o homem, não para ser apenas um autoritário, mas Deus sabe que aquilo
vai te realizar plenamente. Então, para eu ter a plenitude e viver a minha plenitude, eu de fato preciso entender que eu tenho um propósito de Deus na minha vida. E que viver esse propósito vai de fato me levar até uma vida plena. Então, a primeira barreira que te impede de não viver uma plenitude é viver uma vida sem propósito. E aí nós temos muitas pessoas que apenas estão vivendo. Estão vivendo, estão esperando o dia que vai morrer, estão vendo o que, que vai dar, né? Então, vamos começar esse projeto aqui, vamos ver o que, que vai dar nesse projeto. Vamos mudar de cidade, né? Vamos ver lá o que, que vai dar mudando de cidade. Vamos fazer esse negócio aqui, vamos ver o que, que vai dar. E muitos não vão ver o que vai dar, vivem uma vida infeliz. Entende? Então, a primeira barreira que vai te impedir de viver uma vida plena é viver sem um propósito. Eu confesso para você que eu entendi claramente na minha vida. Deus me chamou para pregar o evangelho. Deus me chamou para ensinar. E aí eu me lembro ali, no ano ali de 2014, 2015, né? Houve ali um rompimento na época que eu estava numa igreja, e eu mudei para os Estados Unidos. E eu lembro que eu fiquei ali nos Estados Unidos morando quase 6 anos, né? E ali morando nos Estados Unidos, eu comecei a fazer shows, eventos e tudo mais. E, por um lado, a minha vida financeira prosperou muito. Cresci muito ali nos Estados Unidos. Avancei muito financeiramente morando ali nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, eu não teve nenhum dia na minha vida ali nos Estados Unidos que eu me senti pleno. Por quê? Porque não tem como viver a sua plenitude longe do seu propósito. Às vezes nós queremos ser Jonas, nós queremos fugir do nosso propósito. Deus te chamou para ser pastor, Deus te chamou para ser empresária, Deus te chamou para falar da parte de Deus ali em algumas áreas, e você anda fugindo disso. E você, muitas vezes por pecados, muitas vezes por erros, por comparação ou por coisas do tipo, você vai e foge disso. Então, a primeira barreira que vai te impedir de viver a sua vida em plenitude é viver uma vida fora do seu propósito. Ninguém está na Terra aqui, meu querido, apenas para viver mais ou menos. Ninguém está na Terra aqui apenas para viver uma vida medíocre, mediana. Mediocridade é uma coisa que não combina com Deus eterno. Entende? Então, a primeira barreira que vai te impedir de viver a plenitude é viver longe do propósito da sua vida. Você está entendendo? Quando nós achamos, não, eu vou viver isso daqui dá mais dinheiro. Nunca decida o que você vai viver apenas pelo dinheiro que dá. Entendeu? Nunca decida o que você vai viver apenas pelo dinheiro que dá. Viva por um propósito. Quem vive por propósito vai conseguir, vai poder viver uma vida plena. Por isso, essa é a primeira barreira. E eu vejo aí muita gente perdida. Para onde eu vou? Como se diz lá em Goiânia, né? Onde que eu tô? Para onde eu vou? E onde que tem que estar? Você está entendendo? Então, a primeira barreira, e que gera muita confusão no coração e na vida das pessoas, é exatamente viver uma vida sem propósito. É viver uma vida ainda o que dá mais dinheiro. Né? Então, muitas pessoas têm aí chamado para serem pastores, para serem obreiros, e aí, por eles se perderem, ou se equivocarem, ou até mesmo se frustrar com uma igreja, com uma denominação, com uma visão, eles saem, e agora acabou, agora eu quero ser empresário. Eu não quero mais viver esse tempo de propósito de Deus. Eu quero viver a minha vida, eu quero prosperar. E aí eles nunca conseguem ser plenos. Por quê? Porque o propósito de Deus nos leva a viver a nossa plenitude. O propósito que Deus tem na nossa vida, entender aquilo que Ele nos fabricou para ser. Então, por exemplo, quando alguém ali faz o microfone, ele tem um propósito naquele microfone. Qual que é o propósito, por exemplo, do microfone? É que o microfone ele foi feito exatamente para amplificar a voz. Então, quando eu pego aquele microfone que foi feito para ampliar a voz, e agora eu uso ele, por exemplo, como martelo, o microfone, ele serve como martelo? Sim. Eu posso pegar um prego, posso pegar ali numa tábua e bater no martelo ali. Pá, 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 pá. O martelo vai entrar, vai dar certo. Porém, não é o alvo o microfone ser um martelo. Entende? Não é o alvo o microfone ser um martelo. Ele foi feito para propagar a voz. Por isso eu te falo, o que você foi feito para? Qual é? Amém? Estão entendendo? Se você está entendendo, deixa aqui nos comentários
Coloca aí um foguinho aí para eu entender. Com certeza essa live ela é divisória na sua vida. Porque se eu quero viver uma vida plena, eu tenho que entender também o que me impede de viver essa vida plena. O que tem me impedido de viver uma vida longe do propósito. A gente vê, por exemplo, a vida do próprio Jonas ali na Bíblia, né, no Antigo Testamento. O Senhor ele chamou Jonas para pregar exatamente ali em Nínive, né? Então, Jonas tinha um chamado para pregar exatamente ali para a Síria, né? A capital da Síria, que é Nínive. E nós vemos que Jonas, então, compra os tickets ali de um navio e vai exatamente ao posto, sabe? Ou seja, ele foi viver longe do propósito. O que aconteceu? Houve a tempestade, eles tiveram que jogar Jonas. Jonas foi engolido ali por um peixe grande, ficou 3 dias no seio desse peixe grande, até que foi cuspido em Nínive. Então, Jonas, ele foi um profeta para nos ensinar o quão é ruim viver essa vida, viver uma vida longe do propósito. Então, meu querido, você que está nessa live, até quando você vai dar a sua desculpa de viver longe daquele propósito da sua vida? Você sabe, você que está nessa live, você sabe para que Deus te chamou. Você sabe qual que é o chamamento de Deus na sua vida. Você sabe o que de fato viver longe é você ser o microfone sendo usado como martelo. Não seja esse microfone usado como martelo. Existe algo especial para você viver. Existe algo especial para você fluir. Existe algo especial que Deus deseja, espera, te capacita para você viver o melhor da sua vida. Eu sei claramente na minha vida, o propósito de Deus na minha vida é isso, é ensinar, é falar da parte de Deus, amar as pessoas, ensinar o evangelho da graça. É para isso que Deus me chamou. É isso que eu vou fazer. É isso que me deixa pleno. É isso que me faz dormir 3 horas da manhã, igual foi ontem, e acordar agora às 7. Isso me traz alegria. O meu rosto aqui está em alegria. Eu estou bem, estou feliz, mesmo dormindo tarde. Por quê? Porque eu quero... Esse é o meu propósito. Essa é a minha vida. Minha vida é isso aqui. E quem vive o propósito, meu querido, ele vive, ele consegue viver essa vida de plenitude. Amém? Então, primeira barreira aí é viver longe do seu propósito. Você que está assistindo essa live, você sabe para aquilo que Deus te chamou. Até quando você vai correr no sentido oposto daquilo que Deus te chamou? Eu fiquei 6 anos praticamente correndo daquilo que Deus me chamou. Quanto tempo você vai ficar correndo? Entende? Quanto tempo você vai dar desculpas ou vai correr daquilo que Deus tem para você? Segunda barreira, presta atenção. Segunda barreira que vai me impedir de viver uma vida plena. Segunda barreira é a ansiedade. A ansiedade, ela me toma a alegria do hoje. A ansiedade, ela me impede de viver também essa vida plena. Então, a segunda barreira que vai te impedir de viver essa vida plena é a ansiedade. É você ficar ansioso. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Quando você fica ansioso, isso muitas vezes impede você de viver a sua vida plena. A ansiedade, como diz, né, alguns especialistas, a doença do século, ela impede você de viver uma vida plena. Porque a ansiedade é ficar focado demais no amanhã. É sempre no amanhã. O que vai acontecer na minha carreira do amanhã? O que vai acontecer na minha vida? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir ser liberto desse pecado? Será que eu vou conseguir envelhecer bem? Será que eu vou prosperar? Será que esse projeto vai crescer? E é tanto será e se que isso entra no seu coração e te impede de viver uma vida plena. E aí você fica abatido, você fica amargurado, você se compara. Então, a segunda barreira que te impede de viver uma vida de plenitude é a ansiedade. É viver ansioso, porque o ansioso está sempre preocupado. O ansioso, ele está sempre com medo do amanhã. E a Bíblia é muito séria quanto a isso. Jesus mesmo, ele vira e fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele ainda fala, sabe por que você não precisa andar ansioso? Porque a sua ansiedade não te leva a nada. Você não vai crescer sendo ansioso. A sua ansiedade não tem nenhum poder de atração, de transformação, de mudança. Você está entendendo? Então, a segunda barreira que te impede de viver a vida plena é a ansiedade. É você deixar a ansiedade tomar conta de você. É você perder peso, é você ficar com insônia, é você ficar roendo suas unhas, é você ficar aí amargurado, se comparando.
Isso é uma grande barreira para que você viva o melhor de Deus. Eu vou te falar algo muito sério, viu? Algo espiritual. Deus não trabalha com gente preocupada. Deus não trabalha com gente preocupada. Porque, na verdade, presta atenção nisso, o principal sintoma da fé é o descanso. É o descanso. Se eu creio, eu descanso. Se eu creio que Deus pode mudar a minha história, se eu creio que Deus pode me libertar desse pecado, se eu creio que Deus pode restaurar meu ministério, restaurar meu chamado, se eu creio que Deus tem o melhor para mim, se eu creio que Deus me deu saúde, se eu creio nas verdades de Deus, eu não vou ficar ansioso. Eu vou crer, eu vou descansar. O descanso é o sinal de quem crê. Está me ouvindo? O descanso é um sinal de quem crê. Se você crê, você descansa. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 9, portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Por isso, povo de Deus, pessoas que conhecem a Deus, eles vivem no descanso. Deixa eu te perguntar, você tem deixado a ansiedade tomar conta de você? Você tem aí deixado a ansiedade apenas por causa da comparação, apenas por causa aí de tantas coisas na sua cabeça, tomar o seu coração? Não andeis ansiosos por coisa alguma. A Bíblia diz que a ansiedade, ela não ajuda em nada, ao contrário, ela atrapalha. E ser ansioso, na verdade, nada mais é do que não crer no amor de Deus, na bondade de Deus e na graça de Deus. Quem vê a graça, quem entende do amor de Deus, ele descansa, porque ele sabe, peraí, Deus é o meu pai, e o meu pai quer coisas boas ao meu respeito. Talvez você não viveu um lar bom, né? Talvez o seu pai não foi uma referência, talvez a sua mãe não foi uma referência dentro de casa, mas eu quero te falar, o Senhor tem coisas boas ao seu respeito. Lá em Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, ele diz o seguinte, porque os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, porque os meus caminhos são maiores do que os vossos caminhos. Quando eu creio nesse Deus do amor, Deus da graça, o Deus da paz, eu descanso no meu coração. E eu creio que ele tem coisas sobrenaturais e poderosas para mim. Por isso que hoje toda ansiedade no seu coração, todo medo do futuro, ai, Jorge, será que minha empresa vai quebrar? Os meus clientes estão diminuindo. Ai, Roger, será que eu vou conseguir? Será que esse ano vai ser ruim? Será que esse ano vai ser um ano difícil? Será que essa pandemia vai voltar? O que vai acontecer? Aí você fica com o cabelo para cima e você fica ansiosa. Isso te impede de viver a vida plena. Porque o ansioso, ele não consegue viver a vida plena. Porque ele está sempre pensando no amanhã. Ele está sempre esperando o mal do amanhã. Entende? E a Bíblia é muito clara, porque a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, eles têm que ser esperançosos. Sabe o que é esperançosos? É crer no amanhã. É crer na bondade de Deus. Eu não quero saber se o mundo está em crise. Eu não sou obrigado a entrar naquilo que eu não quero. Eu não quero entrar nessa crise. Eu não vou entrar. Eu não sou obrigado a entrar naquilo que eu não quero. O mundo está em crise. É problema do mundo. Eu não estou. Eu estou em Cristo. O mundo está em crise. Eu estou em Cristo. Eu não vou entrar. Minha empresa não vai entrar. Os meus filhos não vão entrar, meu marido não vai entrar, porque nós estamos em Cristo, eu não estou em crise. Então a ansiedade, que é uma estratégia maligna, que é uma barreira maligna no seu coração, ela te impede de viver a vida plena, porque tira força sua, porque faz você, muitas vezes, viver uma vida desanimada. Ah, se vai ser em crise mesmo, para que eu vou viver de... Ah, para que então? Sabe? Mas aqueles que de fato entendem, confiam no amor e na graça de Deus, eles vão viver de fato essa plenitude do Senhor. E eles vão viver de fato, sem ansiedade, essa plenitude do Senhor. Amém? Porque o Senhor, ele é vivo. Porque um dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. Porque um dia Jesus assentou-se à direita de Deus. Eu posso crer e confiar no amanhã. Muitas pessoas dizem, Roger, mas o mundo, ele está indo de mal a pior. O mundo... Mas em nenhuma parte na Bíblia fala que a vida daqueles que creem vai de mal a pior. É o contrário. A Bíblia diz que aqueles que creem, a vida deles vão de mal a melhor. E não de mal a pior. Se você crê mesmo em Jesus, eu quero te falar, sua vida só tende a fluir. Sua vida só tende a melhorar. Sua vida só tende a prosperar. Se você crê de fato em Jesus, sua vida tende a prosperar. Amém?
Isso é poderoso, por isso não deixa a ansiedade tomar conta do seu coração, porque a ansiedade, ela é uma barreira que te impede de viver o propósito de Deus, porque o ansioso chama Deus de mentiroso, porque o ansioso fala que Deus não cuida dele, e Jesus, ele fala muito isso, lá em Mateus 6, ele fala, não, eu cuido de vocês, se o nosso Deus, se o Pai alimenta os pássaros, que não semeiam e não colhem, e se ele também, ele veste os lírios dos campos, ainda mais vós, que sois meus filhos, ainda mais vós, você é filho de Deus, querido, você é a menina dos olhos do Senhor, ninguém jamais toca em você se o Senhor não deixar, não tem ameaça que possa interferir no seu coração e dentro da sua casa, se o Senhor não permitir, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Por isso, o ansioso, ele está fazendo Deus de mentiroso. Não fique ansioso. Mesmo diante aos problemas, mesmo diante as contas a pagarem, mesmo diante ao seu aluguel atrasado, mesmo diante a tantas coisas que você tem que tomar, decisões, você tem que fazer. Eu quero te falar, não fique ansioso. A ansiedade não te ajuda em nada. A ansiedade, ela só atrapalha. Confia na graça, na bondade, sabe, no cuidado do Senhor sobre a sua vida. Aquieta hoje o seu coração e lança sobre ele toda a sua ansiedade. Interessante que lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, a Bíblia fala, lança sobre ele toda a sua ansiedade. A Bíblia não fala assim, traz um pouquinho da sua ansiedade. Não, a Bíblia fala, lança, joga nele, joga tudo para ele. Pega tudo. O que você está ansioso? Ah, será que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos? Joga para ele. Lança sobre ele essa ansiedade. Ah, será que eu vou conseguir pagar meu aluguel? Lança sobre ele essa ansiedade. Porque não é a vontade de Deus que você viva uma vida turbulenta. Não é à toa que ele fala, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e também no Pai. Crê em mim e também no Pai. Não se turbe o vosso coração. Aquieta o seu coração. Lá em Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Se tem uma barreira que vai te impedir de viver essa vida plena, é a ansiedade. É a ansiedade, meu querido. Viva o dia após dia. Viva o dia de hoje. O que você pode fazer hoje? Qual é o pai que você pode ser hoje? Eu não estou querendo saber da manhã. Vai que amanhã vai todo mundo ser arrebatado. Se você é crente, meu querido, você vai ser arrebatado. O arrebatamento é um privilégio de todo crente. Aleluia. Tá entendendo? Então, viva o dia de hoje. O que você pode fazer hoje? Sabe? Qual que é o melhor que você pode dar hoje, nesse dia, agora? Qual que é você pode ser o melhor chefe, o melhor pai, o melhor patrão, o melhor irmão, o melhor amigo. Faça hoje. O amanhã, meu querido, a Deus pertence. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem sabe o que semeia hoje, não tem medo da colheita do amanhã. Sabe por que você tem medo da colheita do amanhã? Porque você sabe que a sua plantação no hoje não está sendo boa. Quem sabe o que planta hoje e quem é aquele que cuida da sua terra não tem medo da colheita do amanhã. Eu falo para você, eu não tenho medo do que vai acontecer no mundo, no Brasil. Ai, Roger, você não tem medo da pandemia. Meu querido, não tenho medo. Se for preciso, a gente muda de cidade, se for preciso, muda de apartamento, se for preciso, vamos embora. Vamos andar conforme a música que Deus está colocando para mim andar, para eu andar. Você está entendendo? Mas não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Talvez você está aqui na live, você quer que a sua empresa cresça, você quer a falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento também é uma barreira que me impede de viver uma vida plena. Primeiro, então, vamos lá, vamos ver se você está lembrando aí. Primeira coisa, o que me impede? Viver fora do propósito. Então, viver aquilo que não tem nada a ver comigo. Apenas por causa do dinheiro, apenas por causa do momento. Viver a vida longe do propósito. Segunda coisa, viver uma vida ansiosa. Amém? E terceira e última, falta de conhecimento. A Bíblia diz lá em Oséias 4:6, meu povo perece porque falta conhecimento. E a Bíblia diz também lá em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que significa isso? Olha, que o conhecimento, conhecer, vai fazer uma grande diferença na sua vida e vai te levar a ter uma vida plena. Não tem como viver aquilo que eu não conheço. Não tem como eu experimentar aquilo que eu não sei. Então, ter conhecimento também a falta de conhecimento é uma barreira que vai te impedir de não viver a vida plena. Amém?
Quero orar por você nessa manhã. Deixei para viver o melhor de Deus. Deixa eu orar por você nessa manhã. Quero abençoar o seu dia, abençoar a sua sexta-feira. Que a graça do Senhor esteja inundando o seu coração. Que o amor dele possa ser derramado no seu coração hoje. E entender que você é amado, entender que você é amada, entender que o Senhor te ama muito. E que nem os seus pecados mais podem te afastar de Deus. Porque um dia os seus pecados foram encravados na cruz de Cristo. E hoje você tem livre acesso ao trono da graça e ao Pai. Eu declaro hoje, nessa manhã, que os seus pecados são perdoados por causa do sangue de Jesus. E que mesmo que você pecou ontem, o pior pecado de todos, quero te falar que Jesus morreu por você. Jesus morreu por esses pecados. Por isso não tem mais condenação, não tem mais culpa. Viva o propósito de Deus. Não fique ansioso, viva no descanso e procure aprender e a conhecer. Se você fazer isso, com certeza você vai viver uma vida plena, meu querido. Deixa eu abençoar a sua vida. Pai, esta manhã eu quero orar por cada um desses irmãos, dessas pessoas que estão conectadas comigo. Seja Deus no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, África, ou qualquer país ou estado. Deus, eu abençoo, eu uno agora o meu coração com o coração dessas pessoas. Eu declaro agora que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa inundar o coração dessas pessoas. Eu oro a Deus para que toda ansiedade, toda preocupação, todo medo seja cessada em nome de Jesus, para que eles recebam hoje, ó Deus, da convicção que o Senhor cuida deles, para que eles recebam hoje da convicção que o Senhor está por eles. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho por nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Pai, por isso eu abençoo o dia dessa pessoa, abençoo, Deus, o trabalho dela, a empresa dela, a família dela, declaro paz, declaro saúde. Ó Deus, eu quero declarar para aquele que está enfermo, que ele receba agora a cura do Senhor nos seus olhos, no seu estômago, na sua barriga, nas suas pernas, que o câncer cesse agora em nome de Jesus. Ó Deus, que as mágoas entre os familiares também cesse agora. Eu oro a Deus e abençoo o dia cada um desses meus irmãos, e declaro que a graça e a paz vai inundar o coração deles. Declaro um dia sobrenatural. Eu oro a Deus para que o Senhor os encaminhe para viver o propósito na vida deles e viver uma vida plena, Pai. Esse é o meu desejo, que cada uma dessas pessoas que estão aqui na live possa viver uma vida plena, uma vida de prosperidade, de crescimento, de paz, uma vida no descanso, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada uma dessas pessoas e declaro, Deus, que o teu Espírito inunde com a tua graça e o teu amor elas no dia de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus queridos? Se você puder, tira um print aqui da nossa live agora, posta lá no seu store. Eu vou repostar aqueles que estiverem postando, os melhores, né? E coloca lá qual foi os insights que você teve hoje. Tira o print aqui, posta lá e me marca que eu quero repostar também alguns de vocês e conversar com vocês também lá no direct. Amém? Semana que vem a gente está de volta, de terça a sexta-feira, Manhã da Graça, às 7h33. Meu querido, levanta cedo para você receber uma palavra de Deus. Amém? Você que ainda não me segue no Instagram, me segue aqui. E não sabe, eu tenho um canal no YouTube, vai lá no canal também do YouTube, Roger Inácio 2G, clica lá, tem um monte de palavra minha lá já postada, assista para entender mais da palavra. Deus abençoe, que a graça abundante, a paz perfeita esteja no seu coração, em nome de Jesus. Você é amado do Senhor.